Olá, eu sou o professor Alexandre Alcântara, sou professor do IPOG, um apaixonado por análise de balanços, e hoje eu estou junto com o professor Luciano Guerra para dar essa mini aula para vocês. No IPOG eu trabalho com várias disciplinas, mas a disciplina que realmente me apaixona, como eu falei, é a análise de balanço, porque é um instrumento muito importante para municiar os gestores de informações para melhorar as suas decisões. E você, professor Luciano Guerra, fala um pouquinho aí do que é análise de balanço e o que é que o senhor gosta dela. Como é que está, professor Alexandre? Meu nome é Luciano Guerra, estou aqui honrado de estar compartilhando esse momento aqui com o senhor. Vai ser um momento bem interessante. Eu trouxe uma técnica que eu estou desenvolvendo de análise gráfica, acho que o pessoal vai gostar muito. Meu nome é Luciano Guerra, sou professor há muitos anos, estou dando aula no IPOG já há algum tempo, dou aula de normas brasileiras, mas também estou dando aula de análise de balanço, que é uma matéria que eu gosto muito, eu sou um apaixonado da área. Eu costumo dizer, inclusive, professor, que a análise de balanço é o gol do curso de contabilidade. É para onde você quer chegar, é o objetivo. Você entra no curso, você estuda. Contabilidade é um sistema de informação, né? Então você tem a codificação da mensagem, a transmissão e a interpretação. No curso de contábeis, a codificação é a escrituração. Lá em Geral 1 você estuda. A transmissão é basicamente feita através das demonstrações. E a interpretação é esse trabalho que a gente desenvolve, professor Alexandre, vários livros na área e várias técnicas interessantes também. E eu também trazendo aqui alguma novidade, algum trabalho novo para que a gente possa movimentar essa área e mostrar que contabilidade não precisa ser chata, né, professor? De maneira alguma. Contabilidade dá para ser um negócio divertido, dá para ser um jogo de investigação, no caso da análise de balanço, onde você procura deduzir, não é, informações que às vezes a empresa talvez nem queria que você descobrisse, mas com essas ferramentas você Nós vamos, nesses momentos juntos, nós vamos fazer dois momentos, né? No primeiro momento, eu vou apresentar o que é a análise de balanço, como ela é útil, quem são os principais usuários, como a gente pode levantar os números, obter os números para poder analisar. Vamos falar um pouquinho sobre benchmarking, como ela pode ser uma ferramenta para melhorar a gestão do negócio. E no segundo momento, o professor Luciano vai nos brindar com uma excelente apresentação de análise gráfica de balanço, né? Uma metodologia bem enxuta, mas bastante visual, que nos possibilita ter uma visão imediata, instantânea da situação econômico-financeira da empresa. Fique conosco até o final e você não vai se arrepender. Vai ser muito legal. Então, vamos falar aí sobre alguns aspectos conceituais, vamos falar sobre a etapa e o uso dessa ferramenta poderosa que é a análise de balanço como uma verdadeira ferramenta de benchmarking. Ou seja, nós podemos sair de um número de uma empresa, comparando com o universo de outras empresas, e a partir daí vermos que tipo de ganhos nós podemos ter em relação à nossa concorrência. Eu gosto de duas frases que são praticamente as mesmas, né? Uma é de um físico irlandês que disse o seguinte: se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Aí vem Peter Drucker, o grande pai da administração, e diz o seguinte: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então a gente vê que aí basicamente chegou na praia da análise de balanço. Então a gente vê que aí alguma coisa já nos deixa próximo da análise de balanço. Eu gosto muito de uma frase, né, Sun Tzu, naquele livro dele, A Arte da Guerra. Ele tem uma frase bem interessante. Diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem a si mesmo nem o inimigo, perderá todas as batalhas. A gente pode substituir a palavra inimigo pela palavra concorrente. E aí a coisa fica um pouco mais clara, né? Se você conhece o concorrente e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, a análise de balanço é uma técnica que permite que a gente conheça a nós mesmos e a nossa concorrência.
Mas se eu me conheço muito bem, mas não conheço o meu concorrente, eu não vou ter sucesso pleno. Agora, se eu não conheço nem a mim mesmo, nem o meu concorrente, com certeza não tem garantia de sucesso. E a contabilidade, ela se mostra como essa grande ferramenta que possibilita ao gestor se conhecer, conhecer o seu negócio, como o seu negócio está andando, conhecer as estratégias também de gestão de capital que o concorrente tem, e a partir daí começar a fazer as inferências para a tomada de decisão. Eu gosto de definir a análise de balanço como uma técnica. É uma técnica de coleta de dados. Então, quando a gente faz análise de balanço, nós temos que coletar uma série de informações. Por quê? Porque essa série de informações que são contábeis, que a gente tira das demonstrações, vai nos permitir, em forma sintética, tirar 3 informações básicas. A primeira é avaliar a capacidade de solvência, a situação financeira da empresa, ou seja, a capacidade que ela tem de liquidar, de saldar os seus compromissos. Nós também podemos conhecer a estrutura patrimonial, ou seja, a situação do patrimônio, né? Como a empresa administra a captação dos seus recursos. Isso é muito importante. E, claro e óbvio, descobrir a potencialidade da entidade de gerar o quê? Bons resultados. Então, a situação econômica. Então, a análise de balanço é uma ferramenta multifacetada. Ela permite termos uma visão muito ampla do negócio que nós estamos nos debruçando para conhecer. Então, podemos colocar então aqui alguns objetivos de uma forma bem resumida. Em primeiro lugar, eu quero avaliar desempenho em relação a períodos passados. Então, a análise de balanço permite que nós tracemos uma linha de tempo que vai nos mostrar como a empresa vem desempenhando o seu negócio, desempenhando a sua atividade. E isso é muito útil quando também a própria empresa estabelece metas, estabelece diretrizes. Então, a análise de balanço permite avaliar se essas metas, essas diretrizes estão sendo alcançadas. A outra coisa que nós podemos fazer é não apenas olhar a empresa em relação a si mesma, mas analisar com tendência, que pode ser regional, do segmento da empresa onde ela esteja inserida. E isso nos permite também fazer uma projeção para tendências futuras, quanto à rentabilidade ou continuidade do negócio, considerando um histórico que nós avaliamos como essa empresa vem se comportando e as suas empresas concorrentes. E isso vai nos levar a um grande objetivo, que é o objetivo de ter informação para a tomada de decisão dos financiamentos, dos investimentos, a mudança de prática, estabelecer novos rumos com relação ao negócio, abrir uma filial, fechar uma filial, expandir ou reduzir a atuação da empresa. Tudo isso é possível a partir dos números das demonstrações contábeis. E aí nós temos uma série de usuários, né? Então, é uma ferramenta que ela é utilizada de uma forma muito ampla. O principal usuário são os usuários internos, os sócios, os gestores, aquelas pessoas que estão lidando diariamente com a gestão do negócio. Mas também nós temos aqueles chamados usuários externos. Então, nós temos as instituições financeiras que querem saber a capacidade de pagamento, os clientes que querem saber se a empresa é uma empresa sólida, se ela pode confiar para ser um fornecedor de longo prazo para a sua empresa, os fornecedores em geral que precisam saber a capacidade também de pagamento das empresas, os acionistas e investidores que vão aportar mais capital ou fazer investimentos, seja empresas de capital aberto, por exemplo, a CVM, que regula o mercado de capital aberto, o Poder Judiciário, através de perícias, né? Isso tem sido muito recorrente, principalmente perícias judiciais ligadas a questões de licitações públicas, por exemplo, né? Muitas perícias mostram a situação da empresa de maneira diferente daquilo que foi apresentado no processo licitatório, né? Então, é uma questão bem interessante. A própria fiscalização tributária usa análise de balanço para detectar indícios de sonegação tributária. E as comissões de licitação em si, né, que na hora de elaborar os seus editais, deixam lá, geralmente, alguns indicadores
que são desejáveis como processo classificatório. Então, a gente vê que tem muita gente interessada nos números da análise de balanço. Mas como é que a gente faz a análise de balanço? Então, a gente tem algumas etapas, né? A gente tem algumas etapas muito bem delineadas que precisam ser seguidas. Então, vamos lá. A primeira coisa que o analista de balanço tem que ter é o seguinte: ele deve ter um conhecimento muito sólido de princípios contábeis, que norteiam a escrituração dos fatos econômicos. Então, eu não consigo analisar uma demonstração contábil sem saber quais são os critérios, né, as diretrizes que levam a produzir aqueles números. Então, eu tenho que conhecer esses princípios que geram as demonstrações contábeis. E preciso também conhecer o quê? A atividade da empresa. Por quê? Porque empresas diferentes vão gerar conjuntos de indicadores diferentes. Então, um determinado indicador para um segmento pode ser excelente, mas quando comparado com outro segmento, pode não ser o indicador desejável. Então, conhecer o segmento da empresa também ajuda na hora de interpretar e de colecionar esses indicadores. Então, nós temos aí 6 etapas que eu considero muito bem definidas. A gente tem uma etapa de coleta de dados, ou seja, é aquele juntar os balanços, você selecionar os balanços das empresas que você vai analisar. A segunda etapa é a conferência dos dados coletados. Você precisa saber se as demonstrações estão em sua íntegra, se elas foram realmente validadas, né? Se elas foram, no caso de empresa de capital aberto, se foram, por exemplo, auditadas, se teve um bom parecer, se você tem, por exemplo, nota explicativa, relatório da administração, enfim, conferir todos os dados que você levantou para ver se não ficou faltando alguma coisa. A terceira etapa é preparar esses dados para análise. Você trazer para um padrão comum. Cada empresa usa um plano de contas, há um desdobramento, há uma abertura ou para mais ou para menos nos grupos de contas. Então, a gente precisa preparar esses dados para análise, para um padrão comum. E, na sequência, a gente faz o que com esses dados que já estão padronizados? A gente processa esses dados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre processamento lá na frente. Processados os dados, gerados os números, gerados os indicadores, a gente parte para a parte propriamente dita da análise, que é o quê? Interpretar os números. Eu vou qualificar esses números para somente, então, eu produzir um relatório, um parecer sobre a situação econômico-financeira e patrimonial daquela entidade que eu estou fazendo a minha análise de balanço. Bom, outra coisa bastante relevante é o que nós podemos ver agora com a situação de pandemia que estamos vivenciando. Então, nós estamos analisando as demonstrações contábeis das empresas, por exemplo, 2019, e a gente sabe que após 2019, após 31 de dezembro, nós tivemos, a partir do mês de março, uma situação de retração da economia por força da crise sanitária. Então, a gente precisa saber o que aconteceu depois do balanço. Será que aqueles números que estavam tão maravilhosos, né, está agora possibilitando a empresa continuar nesse deslanchamento, né, nesse crescimento que ela vinha? Então, a gente sabe que isso é uma situação que precisa ser avaliada. Então, eu botei aqui 2 exemplos interessantes de informações. Peguei aqui como exemplo a loja Zena, né? Então, a loja Zena, ela coloca a quantidade de estabelecimentos que ela tem. Então, aqui no relatório de 15 de maio de 2020, ela dá a situação da quantidade de lojas que ela tem, né? E do lado, ela coloca aí uma coisa bem interessante, que no mês de maio, ela teve um julgado em que reconhecia o direito dela reaver, mediante compensação, R$1 bilhão em créditos de PIS/COFINS. Ora, quando a gente fez a análise de balanço, por exemplo, dessa empresa de 31 de dezembro, esse elemento não foi considerado, porque não se sabia. Então, às vezes, uma situação de liquidez pode ser modificada com eventos subsequentes. Então, a gente olha as demonstrações contábeis, mas não apenas até a data, mas o que aconteceu com a empresa a posteriori também é algo bastante interessante para o analista, porque pode modificar
a nossa interpretação sobre um determinado indicador. Então, isso aí potencializa o quê? O grau de liquidez da empresa. Por quê? Porque ela não vai precisar desembolsar dinheiro para pagar os tributos federais dela, porque ela vai poder fazer compensação com esse crédito que já transitou em julgado. Então, ela vai ter uma pressão menor no caixa dela, nas disponibilidades dela. Mas a questão principal que eu vejo da análise de balanço é que ela é uma ferramenta poderosa de benchmarking. Aí você me pergunta, Alexandre, o que é essa questão de benchmarking? Então, vamos ver aqui alguns conceitos, você vai ver como é que isso encaixa direitinho com a análise de balanço. Há uma definição que é clássica no meio, do pessoal da área de administração, que diz que o benchmark é um método que a gente compara o desempenho ou prática ou produto similar de quem esteja executando essa prática de forma mais eficaz e eficiente. E aí a gente tenta identificar quais foram as possíveis razões que levaram a empresa a ter aquele desempenho eficaz e eficiente, e eu tento adaptar esse desempenho para a minha organização, para eu implementar as minhas melhorias significativas. Ora, em análise de balanço, a gente consegue fazer algo bem similar. Por quê? Porque eu pego os números da minha empresa e consigo comparar com os números daqueles concorrentes que eu julgo mais interessantes, que têm um melhor desempenho, que têm uma melhor posição no mercado. Então, eu pego aqueles números daquelas empresas que eu sei que são melhores do segmento, comparo com meus números e eu faço o quê? A contabilidade reversa. O que foi que ela realizou ao longo do exercício findo para chegar nesse número? E aí a gente trabalha com aquele conjunto de demonstrações, né? O balanço, a DRE, demonstração de fluxo de caixa. Então, eu consigo entender as mutações que aconteceram no patrimônio daquela entidade. E a gente vai ver alguns números, alguns indicadores daqui a pouco para explicar isso para vocês. Então, a minha análise vai ser o quê? Para efeito de benchmark. Ela vai fazer comparações onde os índices de uma empresa podem ser comparados com essas do mesmo setor. Então, isso aí eu estabeleço o que eu chamo de benchmark. Ou seja, eu tiro o padrão do segmento, o indicador médio do segmento. E isso é hoje bem mais tranquilo, porque nós temos uma convergência às normas internacionais de contabilidade. Então, eu posso comparar minha empresa com a empresa até de outro país, se eu queira, que esteja no mesmo tipo de atividade que eu esteja desempenhando. Então, eu posso fazer isso com todas as empresas do setor, do segmento, ou apenas por aquelas que eu considero que são líderes. E hoje a gente tem condições, a gente vai ver daqui a pouquinho, à disposição fornecedores de números, empresas que disponibilizam massa de dados muito grandes e que facilitam o processo de uma análise mais abrangente. E, finalmente, eu vou poder fazer essa comparação do meu número com essa grandeza, né, essa quantidade grande de empresas, e aí eu vou poder extrair as informações para converter essas informações em decisões, para modificar os meus números, modificar as minhas práticas, estabelecer novas metas de liquidez, de rentabilidade, de estrutura de capital. Isso é bem interessante quando a gente pega as demonstrações contábeis de grandes empresas e lá elas detalham que para efeito de liquidez, por exemplo, elas têm indicadores que elas perseguem, que elas tentam manter dentro de um patamar, porque isso muitas vezes é exigido pelas instituições financeiras. Isso é muito comum a gente pegar isso em nota explicativa. A empresa tem um gerenciamento de risco de liquidez em função da pressão dos financiadores. Então, a análise de balanço é uma ferramenta muito interessante nesse aspecto. E o que a gente pode avaliar numa empresa, né? Em média, a análise financeira clássica trabalha com 16 indicadores. E aquelas pessoas que usam análise de balanço para efeito de fazer investimento, aplicação no mercado, utilizam alguns indicadores chamados de fundamentalistas, que são em torno de 5. Mas a gente consegue ver que a quantidade de indicadores é muito grande, né? Alexander Wall, que é considerado o pai da análise de balanço, em 1930 ele separava 11 indicadores em seu livro. Gilman, em 34, 42.
O primeiro livro de análise de balanço do Brasil, que foi João Luiz dos Santos, em 1937, ele cita 8 indicadores que ele tirou de um livro de Strain de 1929. Né? Rogério Pitzgraf escreveu um livro aqui no Brasil, em 1969, e nesse livro ele tem 105 indicadores. Lopes Sá, em 82, fez um livro que ele relacionou 38. E Peter Temple, que é um autor americano, ele lançou um livro em 2001 chamado Magic Numbers. Né? Ele separa ali 33 indicadores. Então, a quantidade de indicadores sempre pode ser ampla, porque você tem a condição de criar os indicadores que você deseja para medir algum efeito no patrimônio da empresa. Mas quais são os indicadores clássicos? Né? A gente tem os indicadores de liquidez, que são aqueles indicadores que medem a capacidade de pagamento da empresa. Então, a gente tem a liquidez geral, a liquidez corrente, a liquidez seca, a liquidez imediata, que tudo trata de liquidez, mas dentro de perspectivas diferentes. A gente tem, por exemplo, a estrutura de capital, ou seja, os indicadores também chamados de endividamento, onde a gente procura saber quanto de capital de terceiro tem na empresa em relação ao capital próprio. A gente procura ver também a composição desse endividamento. É um endividamento de curto prazo, o perfil é de longo prazo, quanto a empresa está imobilizando do patrimônio líquido, ou seja, quanto ela está deixando de utilizar no capital de giro próprio para investir em ativos de caráter permanente, né? Ativo imobilizado, investimento, né? E intangíveis, por exemplo. Né? E quanto ela está imobilizando os recursos não correntes. Então, é um grupo de indicadores muito interessante, que dá uma ideia bem legal de como a empresa trabalha os seus recursos. A gente tem também os indicadores de rentabilidade, que a gente tem como a empresa gira o seu ativo, a margem líquida, a rentabilidade desse ativo, a rentabilidade do patrimônio líquido. Né? E tem uma outra técnica muito interessante, que é a rentabilidade do ativo, né? Através do sistema Dupont, que vai fazer uma combinação entre giro do ativo e margem líquida para se chegar à capacidade, né, da empresa dar retorno sobre os investimentos. Tem também aqueles indicadores que vão avaliar o ciclo operacional da empresa, saber se a empresa tem um ciclo operacional superavitário ou deficitário, né? E quanto tempo ela leva para vender o que ela compra, né? Quanto tempo ela leva para receber o que ela vende, e quando é em média que ela faz o pagamento dos seus fornecedores. Isso é muito interessante para definir políticas de gestão do capital circulante líquido da empresa. Então, a empresa às vezes está estocando demais, está concedendo prazo demais, não está tendo uma boa barganha com o seu fornecedor, e isso vai fazer ela ficar mais dependente ou não de capital, muitas vezes de terceiro. E aí nós temos a questão da análise fundamentalista, né? A análise do PL, lucro por ação, né? O dividend yield, né? O valor do patrimonial de ação, payout, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que são indicadores que tiram informações a partir da contabilidade para saber se a empresa vale a pena ser alvo de um investimento. E aí a gente tem uma série de outras metodologias, diferença absoluta, análise horizontal, vertical, análise da alavancagem, né, tanto ela operacional quanto financeira, muito interessante esse trabalho. Analisar a necessidade de capital de giro, o grau de insolvência, então tem vários modelos estatísticos que podem ser trabalhados, né? Trabalhar a análise da DFC, da mutação do patrimônio líquido, da DVA, do próprio EBITDA, né? Capacidade da empresa de gerar caixa operacional, isso é muito, muito interessante. Enfim, nós temos várias ferramentas de análise de balanço que podem ser utilizadas, né? Então, a apuração dos indicadores ou quocientes, ele vai fornecer essa visão ampla da empresa. E a grande sacada, né, que tem que se trabalhar com a análise de balanço é construir o que? Essa série histórica. Então, a gente não pode analisar a empresa apenas uma data, apenas um exercício. A gente tem que ter uma ideia de tempo, né, uma série histórica. A gente tem que selecionar exatamente aquelas contas que a gente julga mais relevante para fazer análise. Então, isso é muito importante. E como é que a gente constrói esse marco de referência? As pessoas me perguntam muito, professor, como é que a gente faz o marco de referência? Eu tenho os números da minha empresa. Né? Eu tenho os números da minha empresa. E como é que eu vou comparar minha empresa com outras empresas? Então, tem algumas técnicas, tem algumas dicas, a gente não vai conseguir esgotar tudo aqui, porque são várias, né? Mas vamos ver aqui as principais com vocês.
Primeira técnica é a seguinte: você tem que, primeiramente, escolher os principais indicadores. A gente viu aqui que a quantidade é quase que interminável. Segundo, você tem que saber se você está comparando empresas que fazem parte de um conglomerado ou não. Então, isso é muito importante para poder definir qual empresa que você está escolhendo. Porque às vezes tem empresas que trabalham com 3, 4, 5, 6 atividades econômicas. Então, quanto mais parecida com a sua empresa você selecionar a concorrente para fazer parte do benchmark, melhor. Tem que ver se o seu concorrente está fora do país. Então, algumas atividades econômicas têm pouco concorrente dentro do país. Um exemplo bem clássico. Quem concorre com a Petrobras? No Brasil não tem concorrente, ela tem um monopólio praticamente. Então, os concorrentes dela estariam fora do país. Indústrias químicas de fertilizantes. Tem muito concorrente no país, mas tem muito concorrente fora também. Saber a sazonalidade das operações. Isso é muito importante. Mensurar os impactos de inflação e câmbio. Então, uma empresa que toma muito financiamento em moeda estrangeira, a análise é diferente de uma empresa que só toma empréstimo em moeda nacional. Considerar a existência de manipulação das demonstrações financeiras, ler nota explicativa, relatório de administração, aqueles relatórios trimestrais que as empresas de capital aberto geralmente liberam. E isso aqui é fantástico, realizar acompanhamento periódico de indicadores. Então, eu tenho que começar e saber o seguinte: é um trabalho que, se nunca foi feito, a partir do momento que é feito, ele vai ser mais eficiente se ele for um trabalho de natureza permanente, periódica. Então, eu começo a partir dali e vou manter uma postura de periodicamente fazer essa análise. Então, como é que eu obtenho essas informações? O principal lugar que a gente obtém informação é o quê? Se você é um escritório de contabilidade, é tranquilo. Você tem ali a sua carteira de clientes, você tem todas as suas empresas e ali você tem as suas empresas de vários segmentos. Então, você pode já, a partir dali, fazer uma análise de balanço do setor, do segmento na sua cidade, na sua região. É tranquilo, maravilhoso isso. Mas você pode sentir a necessidade de querer comparar o seu número com aqueles que são considerados melhores. E às vezes sua empresa de capital aberto. Então você vai partir para o site dessas empresas, nos portais de relação com investidores. Muitos deles têm balanços interativos, já está tudo pronto em Excel, você só faz fazer o download. Publicações especializadas, a exemplo da Exame, que a revista Exame Melhores e Maiores é uma que publica anualmente os números. O próprio portal da CVM, da Bovespa, você tem os balanços lá que vocês podem baixar. O governo federal lançou a central de balanço do SPED, que deve começar a receber repositório de balanço. Empresas especializadas que vendem números, a gente vai mostrar algumas para vocês, ou pegar em jornais que publicam o balanço dessas empresas. Mas aí você vai precisar de sistemas especialmente desenvolvidos para calcular isso aí, ou as planilhas de cálculo em Excel, que é a grande ferramenta de trabalho. Então, a gente tem essas principais revistas, Melhores e Maiores Exame, Valor 1000, as maiores empresas do Brasil, da Isto É, que são publicadas geralmente no mês de agosto todo ano. Então, aí você tem uma quantidade muito grande de indicadores já calculados que você pode utilizar. Essas revistas vão trazer informações sobre valor de venda, quantidade de empregados, volume de exportações, etc. e tal. A Valor 1000 mesmo traz já um monte de informações agregadas por tipo de classificação, as maiores companhias, as maiores seguradoras, os maiores bancos, etc. e tal. A Isto É traz algumas informações também já calculadas, margem líquida, margem operacional, endividamento, enfim, já traz alguns números. E tem as empresas que fornecem números. Então, aqui no Brasil, você tem pelo menos 5 empresas que são as que estão mais na frente, A Dun & Bradstreet, a Serasa, a Lafisa, a Economática, a Fundamentos, e tem uma série de outras, empresas que que coletam essas informações, já processam essas informações e vendem essas informações já totalmente tabuladas. Então, você já vai partir para análise propriamente dita. Então, se você não quiser partir do zero, pegar balanço das empresas um a um, jogar na planilha de Excel, ficar tabulando dados, você pode contratar algum serviço de alguém que já está no mercado fornecendo esse tipo de informação. Nos Estados Unidos mesmo, a quantidade a lista é quase que interminável de empresas,
Quem começou a fazer esse serviço pioneiro foi a Dunbar Street em 1841. Então, você vê que a análise de balanço tem mercado, né? É muito bem procurada, né? Então, a gente vê os balanços publicados em jornais, aquela coisa toda, né? A gente tem o site da Valomil, que tem um detalhamento muito grande de informações, né? Por exemplo, aqui, ó, se você entrar na edição de 2019, você consegue separar 5 empresas, selecionar vários indicadores e ele vai te dar tudo calculadinho. Eu botei aqui de forma aleatória, né? Via Varejo, Americana, Magazine Luiza, Renner e Guararapes. Ele já dá todos os indicadores principais calculados. Então, se você tem os dados do seu cliente, você já compara com as que você julga ser concorrente direto ou indireto da sua empresa para poder fazer análise, né? Praticamente todo escritório de contabilidade tem o seu sistema de escrituração e nesse sistema de escrituração tem um módulo que gera relatórios. Então, isso aqui é de uma empresa aí, a gente não vai declinar o nome da empresa aqui, mas você já vê que ela coloca aqui vários coeficientes, né, vários indicadores de análise, né, mostra as fórmulas, os números que utilizou e já tem o resultado aqui. Então, você tem como já... Nem precisa nem ter trabalho de calcular, né? O próprio sistema de contabilidade já calcula para você os seus números, né? Você pode usar uma planilha de análise de balanço, né? No nosso livro de análise de balanço mesmo tem uma planilha, né? Que você entra com os dados da empresa e aí você consegue gerar alguns relatórios. Os relatórios já saem com gráficos, né? E isso aí você pode já ter uma visão dos números, né? Não apenas do número em si, mas da visão gráfica desses números. Pode gerar também análise horizontal e vertical. Enfim, existem várias formas de você trabalhar esses dados aí. Agora, o que a gente precisa, né? A gente precisa ver um caso prático, né? A gente precisa ver um caso prático. E nesse caso prático, nós vamos ter agora um momento com o professor Luciano Guerra, e ele vai nos mostrar como a gente pode olhar os números de uma empresa e fazer as diferenças, fazer as ponderações e assim ver como é que está o desempenho dessa empresa. Lembre-se sempre disso. Você analisa a sua empresa, obviamente, mas você também tem que se preocupar de olhar os seus concorrentes. Às vezes você acha que você está muito bom quando você não está. Mas, em primeiro lugar, você tem que analisar a sua empresa, para a partir daí você poder fazer análise com os seus concorrentes. É isso aí, professor Luciano. Bom, professor Alexandre, então, muito obrigado aí por esses esclarecimentos e por nos oferecer essa gama de ferramentas. O que eu vou trazer para os nossos alunos agora é uma proposta de uso dessas ferramentas, ou seja, eu vou propor uma linguagem gráfica que te permita entender os balanços de uma forma mais instantânea. Eu vou apresentar, num primeiro momento, estes índices que o senhor se referiu, certo? Basicamente do tripé de análise, como diz o professor Mariano, que é a liquidez, ele chama endividamento, eu chamo estrutura, eu também prefiro, e rentabilidade, que é a capacidade da empresa de criar riqueza nova. Naturalmente, com esse tempo curto que a gente tem, só vai dar para a gente passar mesmo uma ideia, sentir um pouco o gostinho de como é feito o trabalho. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui. Está vendo aí? Tranquilo. Perfeito. Pronto, então, aqui no primeiro momento eu coloquei a minha bio, não é? Você vê aí onde eu estudei, os livros que eu publiquei, os que eu ouvidor atualmente. E sou imortal, viu, professor? Olha aí, cada da academia. Maravilha. Olha, todo curso de contabilidade que eu for dar na minha vida, eu começo com essa palavra. Eu acho que, inclusive, a resposta é o quê? Análise de balanço, não é, professor? A contabilidade serve para quê? Afinal de contas, por que a gente estuda, por que a gente faz live, por que a gente faz curso, por que a gente se gradua nisso? Qual é o objetivo? E a resposta, professor Alexandre, eu fui buscar, sabe aonde? Na Bíblia. Olha aí, as pessoas vivem dizendo que contabilidade é uma ciência muito materialista. Olha quem foi que nos deu aqui a base da história toda, que essa aqui é uma fala de Jesus no templo, viu? De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos,
para ver se tem o suficiente para terminar. Quer dizer, isso aí é a base da contabilidade, informação para tomada de decisão, correto? Quer dizer, você começar um empreendimento, é importante que você tenha uma perspectiva, uma segurança de que você vai conseguir concluir isso, porque se você tiver que parar pela metade por falta de financiamento, por falta de material, por falta de qualquer coisa, você vai perder muito dinheiro, não é? E aí não sou eu que estou dizendo não aqui, tá? É Jesus Cristo. Então, realmente, essa é a base da história toda, você ter informação para que você não dê passos em falso. Então, eu vou trazer primeiro aqui o professor Alexandre, lá na parte dele, ele mostrou as três pernas do tripé, para você entender uma empresa minimamente, para você se atrever a dar alguma opinião sobre a situação daquela empresa, você tem que ter informação sobre cada um desses aspectos aqui, pelo menos uma informação sucinta, sintética, a respeito de liquidez, que é a capacidade da empresa de pagar suas contas, né? Os índices de estrutura, onde a empresa explica como é que ela se financiou, de onde foi que ela tirou dinheiro, e a rentabilidade, que, no meu entendimento, é o que é mais importante a gente compreender bem, porque rentabilidade é a capacidade da empresa de criar riqueza nova, né? De crescer, de melhorar. Bom, eu vou começar, então, comentando o aspecto da liquidez. E a minha proposta é uma análise gráfica, ou seja, em vez de trazer números, eu vou trazer um desenho, uma imagem. Veja bem, qual é a proposta dessa imagem? Cada um desses grupos do balanço, que nós conhecemos, já estudamos, ele está do tamanho proporcional ao seu valor. Ou seja, essa empresa se financia basicamente, metade dos recursos dela estão vindo aqui dos sócios, é recurso próprio, indica uma empresa sólida, né? Quanto mais recursos de sócio a empresa tem, menos risco ela oferece. E você tem também capital de terceiros. Eu coloquei os recursos de curto prazo, todos da mesma cor. Aqui, eu já estou trabalhando com aquele primeiro índice de liquidez que o professor Alexandre mencionou, que é o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez corrente compara valor que vai sair da empresa no curto prazo, que é esse quadrado amarelinho aqui do lado do passivo, e vai entrar na empresa, ou no caso do disponível, o valor que já está lá dentro da empresa, na verdade, que é o disponível, e dinheiro, clientes, os valores a receber de clientes, curto prazo, e os estoques, né? Embora não exista uma data marcada para você vender seus estoques, a gente sempre supõe que eles serão vendidos em menos de um ano. Somente na imagem você já tem a ideia de que essa empresa, no curto prazo, ela tem uma expectativa de déficit de caixa, porque ela está... Isso aqui, veja bem, o balanço é um retrato do dia do balanço, dia 31 de dezembro, normalmente. Então, isso é o que ela está vendo para os próximos 12 meses. É claro que nesses 12 meses ela vai trabalhar e ela vai ganhar dinheiro, mas dentro de até onde a vista alcança, digamos assim, dentro do esperado, ela tem que trabalhar para que esse déficit de caixa não aconteça. A situação diferente seria essa aqui. Nesse caso aqui, você já tem um índice de liquidez corrente maior que 1, ou seja, a expectativa de entrada de caixa no curto prazo é maior do que a expectativa de saída de caixa. E aí, na análise de balanço, a gente vai brincando com as possibilidades. Não é verdade? Vamos dizer, essa empresa aqui, por exemplo, realmente, ela, no curto prazo, né? O curto prazo da contabilidade é 1 ano, nesse período, a expectativa é de um superávit de caixa, de sobrar dinheiro no seu caixa, porque os valores a receber de curto prazo estão maiores que os a pagar. Agora, a gente começa a brincar com as possibilidades. E se houver uma crise? E se eu não conseguir vender meus estoques? Você veja que aí, não fiz nenhum cálculo e nada, eu estou apenas visualizando a imagem e eu já percebi que a empresa passou a ter aqui
uma expectativa de déficit de caixa. Ou seja, se houver uma crise e ela não conseguir vender nada, é provável que ela não vá conseguir pagar todas as suas dívidas de curto prazo. Então, esse é o índice de liquidez seca. É um índice que é sempre muito utilizado, por exemplo, quando você vai pedir empréstimo, porque os bancos eles entendem que os estoques são um fator de risco, né? Então, um índice que não considera estoque, ele já está com o pé mais no chão, já não está contando dando como certo que os estoques eram todos vendidos. Mas aí, na nossa análise de risco, né, na nossa análise de sensibilidade, a gente vai ousando mais nas nossas hipóteses, e aí já supõe o seguinte: e se a crise for tão séria que, além de não vender, eu não consiga receber? Aí a minha situação vai ficar essa aqui. Eu estou percebendo, então, que se eu tiver que contar somente com o disponível para pagar minhas dívidas de curto prazo, eu vou ter um percentual alto aí de déficit que eu não vou conseguir pagar. Então, eu estou mostrando para você aqueles índices de liquidez que nós tivemos notícia aí na primeira parte. O índice de liquidez corrente, quando você compara tudo que você tinha de curto prazo a receber e a pagar. O índice de liquidez seca, quando você supõe que os estoques não serão vendidos. E agora eu estou mostrando o índice de liquidez imediata, que é aquele índice. Na verdade, veja bem, é muito improvável uma situação que a empresa tem que depender só do seu disponível. Então, esse é um recurso de análise, quer dizer, você aqui está fazendo uma espécie de teste de sensibilidade, fazendo qual é a resistência que a empresa tem para aguentar situações extremas. E aí tem mais um índice de liquidez, que a gente sempre usa também, que é o índice de liquidez geral. Nesse índice, eu comparo tudo que ela tem para receber com tudo que ela tem para pagar. Veja bem, os índices eles têm seus problemas, quer dizer, você não pode acreditar no que o índice diz e tomar aquilo como uma verdade sagrada, porque o índice tem limitações. Por exemplo, o índice ele não me dá uma ideia de casamento aqui, né? Eu estou vendo os a receber e os a pagar, estou vendo que tem mais a receber do que a pagar, então, teoricamente, é uma situação tranquila. No entanto, eu estou sem ideia de prazo, ou seja, de repente eu tenho 3 a receber e somente 1 a pagar, mas esse 3 que eu vou receber é só no final do ano e o 1 que eu tenho que pagar é amanhã. Então, quer dizer, não é uma situação tranquilinha, né? Como se poderia pensar se você fosse pegar o número pelo valor de face. Isso quer dizer que o índice não é útil? Ele é muito útil. Agora, o que eu estou dizendo, ao contrário, é que ele tem que ser tomado aliás, tudo na vida, né? Você tem que usar consciente das limitações de que aquilo ali tem, para você não esperar mais do que o que ele pode dar, porque assim você evita uma decepção grande. Então, essa é a primeira perna do tripé de análise. Nós vimos a questão da liquidez, da capacidade de pagamento. Vimos o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez imediata e esse último aqui que a gente chama de índice de liquidez geral. Então, agora eu vou ver com vocês a segunda perna desse tripé de análise, que é a perna da estrutura. Nós vamos estudar, compreender, entender melhor como é que a empresa se sustenta, como foi que ela se financiou. Tá? Então, vejamos. Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte. Do lado do ativo, os ativos estão organizados em ordem decrescente de liquidez. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os ativos mais líquidos estão em cima, o caixa, o mais líquido de todos, né? Está lá em cima, e os menos líquidos, que é aqueles que vão virar dinheiro mais longe no prazo, esses eu boto embaixo. No lado do passivo, as obrigações estão em ordem decrescente de exigibilidade. Quer dizer o quê? Que as dívidas mais urgentes, mais exigíveis, estão em cima. E as menos exigíveis, aquelas que vão demorar mais a serem cobradas, né, essas estão mais embaixo. Então, se eu fizer uma pergunta genérica, qual seria o passivo ideal para que eu comprasse, que eu financiasse a compra
do ativo menos líquido de todos. O ativo menos líquido é aquele que vai demorar mais a ser vendido, é aquele que vai demorar mais a render dinheiro. Esse ativo, para ser comprado, o ideal é um passivo de baixa exigibilidade, que não vai ser cobrado nem tão cedo, ou de preferência nem seja. O patrimônio líquido, que é recurso de sócio, você não tem data para devolver, não é? É um investimento que o cara fez na empresa e está à disposição da empresa. Então, por isso que fica embaixo do passivo, porque é a obrigação que a empresa tem de mais baixa exigibilidade. Então, com esse conceito em mente, a gente tem condições de entender esse primeiro índice que eu vou mostrar aqui, que é o índice de imobilização do patrimônio líquido, que responde justamente isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, os recursos menos exigíveis de todos, no caso aqui o patrimônio líquido, é o recurso ideal para que eu financie esses meus ativos de baixa liquidez. Por exemplo, o meu imobilizado, quando é que ele vai virar dinheiro? Geralmente, enquanto eu estiver funcionando, eu vou precisar do imobilizado, não vou desinvestir tão cedo. Intangível, geralmente, nem tem como vender, né? A maior parte. Então, são ativos realmente de muito baixa liquidez, ou de liquidez de longo prazo. Você investe imobilizado, ele vai gerar caixa não sei quantos anos depois. Então, para financiar esses ativos, o ideal é patrimônio líquido. Veja que nesse exemplo que eu ilustrei aqui, está boa a situação. O patrimônio líquido foi suficiente para financiar todos os ativos de baixa liquidez. Observe bem que você pode ter comprado esses ativos à vista, não é disso que se trata. O que eu estou mostrando é que a sua estrutura patrimonial é sólida, no sentido de que não vai ser preciso lá na frente vender um imobilizado para pagar a conta. Entende? Se sua situação fosse essa, por exemplo, observe que aqui a figura já mudou. O seu patrimônio líquido já não foi suficiente para financiar todos os seus ativos de baixa liquidez. Então, você tem um plano B. Qual é o plano B? Os seus recursos de terceiros, porém de baixa exigibilidade. Então, esse é o índice de imobilização de recursos não correntes. Eu mostrei dois índices aqui, né? O de imobilização do patrimônio líquido e o de imobilização de recursos não correntes. Agora, para entender melhor a estrutura de financiamento da empresa, eu vou ter que trabalhar bem nesse lado de cá, né? Que é o lado das origens dos recursos. Em relação ao endividamento, eu vou ver duas coisas. Eu vou ver a qualidade e a quantidade do endividamento. A quantidade é para responder a pergunta: a empresa está muito endividada ou pouco endividada? A qualidade do endividamento é para responder a pergunta: esse endividamento é bom ou é um endividamento ruim, né? Um endividamento tóxico, como se diz hoje, né? Então, para fazer essa avaliação em contabilidade a gente é muito objetivo, né? Então, a gente tem critérios bem objetivos para responder esse tipo de pergunta. A gente diz o seguinte: a quantidade é o tamanho, evidentemente, da dívida em relação ao que eu tenho investido de recurso próprio na empresa, e a qualidade tem a ver com o prazo. Então, vamos trabalhar primeiro a quantidade, certo? Eu vou dizer o seguinte, esses recursos que estão em verde são recursos de terceiro. Os recursos da área azul são recursos de sócios. Observe que só de olhar aqui eu estou vendo que essa empresa é majoritariamente financiada com recursos próprios. Recursos próprios, na verdade, eu até acho que essa denominação é uma denominação imprópria, porque, na verdade, a empresa não é dona de coisa nenhuma, ela é uma gestora dos recursos aplicados pelos sócios. Mas é assim que a gente fala, né, no jargão contábil. Então, o azul é o recurso próprio e o verde é o recurso de terceiros. Veja que a situação ilustrada aqui é uma situação boa, né? Uma situação sólida, a empresa tem dívida normal, é alavancagem, né? O que quer dizer alavancagem? A alavanca é uma ferramenta que multiplica a força do agente, né? Então, se você quer multiplicar a sua força, você precisa se alavancar realmente. Então, é normal ter dívida. E, no caso aqui, ela tem algumas dívidas, mas a predominância de recursos próprios. O investidor vai tender a achar que essa empresa é uma empresa sólida, segura. Uma situação como essa aqui já é diferente. Então, aqui já seria uma situação mais arriscada.
Bom, então, em relação à quantidade do endividamento, a gente está aqui comparando o recurso terceiro com recurso próprio para poder responder se a empresa está muito endividada ou pouco endividada. Agora, em relação à qualidade do endividamento, ou seja, ao prazo, nós vamos estabelecer que dívida de curto prazo é ruim e dívida de longo prazo é boa. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, a empresa está endividada, a dívida dela quase toda é circulante, é uma dívida de má qualidade, né? Uma dívida ruim, é uma dívida que está vencendo logo. Veja bem, todo esse vocabulário que eu estou utilizando, ele é apenas no sentido de ilustrar os critérios que você vai ter para analisar e para poder emitir o seu parecer, né? Toda vida que alguém lhe pede para analisar um balanço, o que eles mais querem, desesperadamente, é um adjetivo. Eles querem que você dê um adjetivo que é justamente o que lhe compromete. Então, essa situação aqui é uma situação meio complicada, muita dívida de curto prazo. Aqui eu já estou mostrando uma situação diferente, né? Aqui a gente já está vendo uma situação em que a empresa está mais tranquila, não é? Ela tem ali um circulantezinho, mas a maior parte da dívida dela é dívida de longo prazo. Então já é uma situação mais tranquila. Pronto. Então, gente, em relação à segunda perna do tripé, era isso que nós estávamos mostrando. Quer dizer, você analisa a imobilização do patrimônio líquido, a imobilização dos recursos não correntes, e depois você analisa a dívida sobre os critérios da qualidade e da quantidade. Agora eu vou mostrar um exemplo bem simples de uma análise, uma ferramenta, o professor Alexandre também fez referência a ela, né? Muito pouco tempo, né, professor? A gente não tem como se estender, mas a análise vertical e horizontal é uma técnica de análise extremamente simples, mas ela é muito, não apenas útil para um gestor, ela é fundamental, e eu digo mais, no dia a dia. Porque a análise vertical e horizontal, ela te dá uma informação imediata. Tem gente que se assusta quando vê aquela planilha cheia de números, mas eu costumo sempre dizer, professor Alexandre, que contabilidade tem muito número e pouca matemática. Está entendendo? Então, eu vou propor uma análise de estrutura feita com os nossos gráficos aqui, a nossa análise gráfica. Veja, eu, com uma visão inicial, eu posso ter já algumas ideias a respeito daquelas duas pernas que eu já mostrei aqui, que é a liquidez e a estrutura. A gente vê, por exemplo, que essa empresa está com problema de curto prazo, certo? Veja que o ativo circulante é bem inferior ao passivo circulante. Ela tem pouca dívida de longo prazo, agora ela está bem ancorada em recurso próprio. Então, dificilmente é uma empresa que está em situação desesperadora. Embora essa capacidade de pagamento de curto prazo está um pouco preocupante, não é? Então, essa é, na análise de estrutura, eu analiso cada item do balanço em relação ao total, exatamente para ver isso que a imagem está me mostrando instantaneamente. O peso, essa análise também ela é chamada análise vertical, mas ela é também chamada análise de estrutura, e ela é também chamada análise de relevância, porque ela está me mostrando aqui quais são os itens mais relevantes dentro do balanço da empresa. Eu, tradicionalmente, digo sempre a meus alunos, e sugiro a você também, que está me escutando agora, sempre que for olhar um balanço na intenção de entendê-lo, o meu principal conselho é o seguinte: olhe primeiro para o passivo. Por que eu faço isso? Porque o passivo é a origem do recurso. Você sabendo como a empresa se financia, você consegue fazer uma ideia melhor do que é que ela está fazendo com aquele dinheiro. Se você vê uma empresa, por exemplo, como essa, com um peso muito grande em dívidas de curto prazo, se ela tiver aqui dentro desses investimentos um monte de ações em bolsa, se ela estiver especulando com esse dinheiro de curto prazo, você já vai ter uma péssima impressão a respeito da gestão dessa empresa, concorda comigo? Então, saber de onde o dinheiro está vindo já lhe propicia um juízo de valor
em relação ao que está sendo feito com aquele dinheiro. Então, o meu conselho é: olhe primeiro para o passivo. O que é que esse passivo está nos dizendo? A empresa tem bastante recurso próprio, mas está perigosamente ancorada também em recurso de curto prazo. E como é que ela está aplicando isso? Pouco clientes, então ela não deve estar oferecendo boas condições de crédito para os clientes. Não é? Ela tem o tamanho do disponível, cá entre nós, em análise, não quer dizer muita coisa, não. Aliás, o ideal, né, se você for pensar daquela ótica do just in time, o ideal é você nem ter muito disponível, só aquele dinheirinho ali mesmo do dia a dia. O dinheiro tem que estar rendendo, tem que estar dando filhote, dinheiro no caixa é dinheiro estéril. Não é? Você tem a aplicação estoque, que em si, acabei de falar em just in time, também não é desejável que esteja tão grande. Não é? Então, aqui eu tenho o balanço no segundo momento. Né? É sempre bom entender que todo balanço tem duas colunas, obrigatoriamente. E isso acontece por quê? Porque na contabilidade, um número sozinho não diz muita coisa. Se eu disser que eu tenho um emprego para você onde você vai ganhar 30 mil reais, se você era um cara que trabalhava de caixa numa loja, ganhava 1.500 reais, aí para você um emprego de 30 mil é maravilha. Mas se antes você era conselheiro numa empresa e tal, um cara super importante, ganhava, sei lá, 80 mil reais e assistia umas 2 reuniões por mês, então esse mesmo emprego de 30 mil vai ser a escravidão moderna, não é? Quer dizer, 30 mil pode ser o nirvana e pode ser o fim do mundo. Depende do que do antes. Então, é por isso que o balanço tem que ter duas colunas, porque ele está te dizendo o agora e ele tem que dizer também o antes para você poder calcular o depois. Porque com dois pontos você forma uma reta, né? Uma reta que vai lhe indicar se está havendo crescimento, queda ou estabilidade. O tempo todo a gente está querendo adivinhar o futuro com a desvantagem de que a gente não tem poderes mediúnicos. Então, a gente tem que trabalhar confiando nos números que nós temos em mãos. Então, aqui o que foi que eu vi? A empresa mudou a situação de curto prazo. Você veja, supondo aqui que eu estou fazendo uma análise de 2 períodos. Então, eu tinha um balanço num ano, agora eu estou vendo o balanço do ano seguinte. Então, durante esse período, ela conseguiu recuperar sua capacidade de pagamento. Aí você pergunta, o que foi que ela fez para conseguir isso? Aqui na estrutura, é mais difícil você entender o que foi que aconteceu de um ponto a outro. Você está vendo o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, a gente desenvolve então a análise de tendência. Eu vou propor aqui também essa análise de tendência em gráfico também, mas é um gráfico de barra. Então, eu vou explicar primeiro como é que ele está funcionando. Veja bem, esse verde mais clarinho é o ano atual, né? E o verde escuro é o ano anterior. Essa barra aqui representa o total do passivo. Então, de cara, eu já estou vendo que a empresa cresceu. Concorda comigo? A barrinha que representa o ano atual está maior do que a barrinha que representa o ano anterior. Tá? Para facilitar a sua vida, eu botei uns balãozinhos aqui que eu vou explicando o que é que a gente vai fazendo. Como de praxe, começamos pelo passivo. Vamos entender primeiro o que foi que aconteceu no passivo, depois a gente olha para o ativo. A primeira coisa que a gente verifica é que o patrimônio da empresa, o patrimônio total, cresceu nesse período. E cresceu basicamente por causa de quê? Bom, o PL está maior, você está vendo? A barrinha que representa o PL do ano anterior, ela realmente está bem maior. Então, quer dizer, esse crescimento que houve no patrimônio, uma parte foi bancado pelos sócios, eles que trouxeram dinheiro. Mas não foi só isso, porque eu verifico aqui que o não circulante ficou maior, bem maior. Então, a empresa aumentou seu patrimônio basicamente com dinheiro de sócio e com dinheiro de dívida boa, dívida de longo prazo. E, concomitantemente, a dívida de curto prazo caiu. Você está vendo que na dívida de curto prazo, a barrinha mais escura ela é maior, não é, do que a barrinha mais clara, mais larga, que representa o ano atual. Então, aqui no passivo, a gente observou um movimento que ocorreu durante o ano, a administração, na intenção de recuperar sua capacidade de pagamento, que estava com perspectiva deficitária,
ela conseguiu aumentar o patrimônio com o investimento de sócios, os sócios estão confiando na empresa, e ela conseguiu aí uma dívida de longo prazo que permitiu, então, diminuir a sua posição de curto prazo. Vamos dar uma olhada no ativo, o que foi que aconteceu. Primeiro, houve uma venda geral de ativos, veja só, né? O intangível diminuiu, o imobilizado diminuiu e o investimento diminuiu. Realmente, ela levou a sério a situação, disse, vamos recuperar. Né? Então, houve uma venda grande aí de ativos não circulantes. Agora, os estoques aumentaram, os clientes e o disponível. Então, ela está investindo mais em estoque, conseguiu, né, financiar cliente, com isso atraiu mais venda a prazo e aumentou o disponível. Então, nossa conclusão geral é que foi recuperada a capacidade de pagamento de curto prazo para a empresa através dessas providências que nós constatamos. Vocês estão entendendo? Então, eu estou querendo... O estudo de caso que eu tenho pronto é justamente uma empresa de verdade onde eu aplico essa técnica, para a gente não pensar que é somente num exemplinho didático bem arrumadinho que a gente vai ter uma visão clara assim. Mas a verdade é que você usando a técnica de análise gráfica, você vai conseguir se comunicar com muita facilidade com o seu cliente. Bom, eu acredito que o nosso tempo esteja acabando. Eu tenho uma coisinha rápida aqui para mostrar na parte de rentabilidade. Rentabilidade, na realidade, devia ser o centro do meu trabalho aqui. Sabe por quê? É a parte da empresa onde você cria riqueza nova, onde você realmente cresce. De fato, né, professor? Nos livros de análise, a maior quantidade de ferramentas que a gente encontra, o Canitz, a própria Dupont, que o senhor cita no seu trabalho, tudo são ferramentas altamente sofisticadas para a gente analisar a rentabilidade da empresa. O que eu trouxe para mostrar nesse tempinho rápido é uma coisa que eu acho muito curiosa, que é a relação da margem com o giro. Né? A margem de lucro, você calcula lucro sobre vendas, né? Quantos centavos você ganha em cada real vendido. Então, é um indicador de lucratividade. O giro do ativo, que é vendas sobre ativo, é a eficiência com que a empresa utiliza o ativo. Então, é produtividade. Então, a rentabilidade da empresa é função da lucratividade e da produtividade. Certo? Então, detalhe que eu acho super legal. Se você multiplicar uma pela outra, o que é que você encontra? O lucro sobre ativo. Está lembrado dessa forma? O professor Alexandre acabou de mostrar rapidinho, mas mostrou, que é o quê? A taxa de retorno do investimento. Né? Então, a taxa de retorno do investimento ela é função da margem e do giro. Por exemplo, suponha que você tem uma margem de 3%, uma margem bem baixinha. Mas se você consegue vender 5 vezes o valor do seu ativo, se você tem um faturamento muito alto, né, uma rotatividade grande, você consegue 15% de taxa de retorno. Se, por outro lado, você for trabalhar com a 50%, você está vendendo produto de luxo, né? Então está traficando droga. Quer dizer, é uma margem extremamente alta. Então você pode vender até 30%. Né? Quando você entra numa loja de luxo, né? Normalmente é aquela tranquilidade, você não vê ninguém. Né? A vendedora, os olhos chegam a brilham quando lhe vê. Né? Mas uma venda que ela faz e pronto. Né? Ganhou o dia. Certo? Já quando você entra numa loja popular, achar um vendedor, em achar um vendedor, você ganha um Fiat, né? Você que se vira, procura, prova, embrulha. Eu já fui no supermercado que até você mesmo que paga no caixa, sabe? Tem um caixa automático lá que você mesmo paga. Então, nesse caso, não é? A margem é baixa, né? Mas você vai ter que vender. A margem é alta, então você acaba vendendo pouco, no caso do produto de luxo. Ainda coloquei, e aí 15% também. Tá vendo? Tanto faz, para o investidor, tanto faz vender para o público A ou para o público C, não tem problema nenhum. O que é importante é esse resultado aqui, que é o retorno do investimento. Então, pessoal, isso aqui foi só para dar um sobrevoo, né, na técnica. Eu sou um apaixonado da área, estou sempre procurando inovação. E agora eu tinha preparado um caso verdadeiro, né? O nosso tempo acabou aí, não tem mais jeito.
Mas é bom porque fica um cliffhanger, né, professor? Como diz nas séries. A gente deixa um cliffhanger para o próximo evento. Ok, professor Alexandre? Podemos encerrar, então? Maravilha, Luciano. A gente vê que a análise de balanço, ela proporciona realmente várias formas, né, de percebermos a realidade da empresa, né? E o bom é que não existe, né, apenas uma técnica, né? A teoria é a mesma, né? Mas as possibilidades são múltiplas, né? É, E com a tecnologia e com essa digitalização forçada que todo mundo foi obrigado agora devido a essa situação de emergência sanitária, na verdade, você percebe que era uma tendência já irreversível essa digitalização, mas a pandemia obrigou todo mundo a, sabe, abreviar o processo e a fazer dar certo. Isso o que eu acho interessante é que, nesse cenário todo agora de pandemia que a gente está vivenciando, eu tive olhando os números de umas grandes corporações, e quando a gente pega o resultado do primeiro trimestre, onde está uma sinalização, né, do que poderia ocorrer, a gente vê que todas elas, né, lançaram mão do instrumento de análise de balanço para definir como é que ela ia gerir os seus ativos e como é que ela ia financiar os seus recursos, né? Onde ela obter financiamento, né? E eu achei interessante que uma grande loja de varejo falou o seguinte, ó, nós podemos ficar os próximos 2 anos com as lojas fechadas e que nós vamos ter fôlego financeiro para trabalhar 2 anos com loja fechada. Por quê? A empresa soube trabalhar a questão de captação de recursos de longo prazo, debêntures, né? Soube mudar canal de venda, né? Soube fazer renegociação de dívida com o fornecedor, né? Soube renegociar, né, os aluguéis dos seus imóveis, ou seja, ela fez uma reengenharia financeira para poder ter uma perspectiva de longo prazo, né? Considerando que a gente não sabe exatamente o deadline dessa pandemia, né? dessa crise sanitária. Né? Então, esse tipo de decisão só é possível com a análise de balanço. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, muito importante, professor Luciano, e que merece uma atenção muito especial, inclusive dos pequenos empresários e médios empresários. Principalmente deles, professor. Eu já vi gente dizer que isso é coisa só que interessa para grandes empresas, que nada. As pequenas é que precisam mesmo, que tem que ter uma administração mais focada em realidade. Eu chamo administração focada em realidade. A pessoa não se iludir nem se deixar iludir por números, né? Na verdade, você quer saber a verdade. Se te dizem que você é mais rico do que o que você realmente é, você vai acabar gastando sem poder. Mas se te dizem que você é mais pobre do que o que realmente é, você vai acabar cortando custos que não precisaria, não é verdade? Então, o que você quer é a informação real. É a informação Uma das real. coisas que eu falei no início foi a questão que o analista ele tem que ser alguém que entende de normas contábeis, de princípios contábeis, né? E hoje, infelizmente, ainda tem alguns contadores que ainda não se aperceberam da importância de se aplicar na sua inteireza o novo conjunto de normas contábeis que a gente tem. Né? Quantas empresas, né, têm um balanço que está subavaliado, né? Ou seja, não tem a plenitude dos seus ativos registrados, né? Não tem a plenitude das suas dívidas registradas. Né? Então, é aquele não reconhecimento, né, da importância do regime de competência, né, onde você realmente reflete a real posição financeira da empresa. É triste quando a gente vê o contador, não, minha empresa a gente não faz nem contabilidade, é do Simples Nacional, então a gente está dispensado, só livro caixa, né? Então, como você vai gerenciar uma empresa sem informação, né? Há um ditado que diz, né, que o caixa é o rei, né? Espera aí, nem tanto, né? Nem tanto, né? Você falou uma coisa muito interessante, Luciano, o caixa é muito importante, mas caixa não rende. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, ó, vai lá na análise vertical da DRE e vê qual é a margem bruta da sua empresa. 50%, 60%? Eu pergunto, qual é o dinheiro em banco que dá 50%, 60%?
O que vai te dar 50%, 60%? É mercadoria no estoque, pronta para ser vendida, né? E o que vai virar dinheiro é essa mercadoria que foi vendida com essa margem de 50%, de 60% e que está no contas a receber. Então, deixar muito dinheiro parado é muito perigoso. É muito perigoso, né? Então, esse equilíbrio só é possível quando você tem uma análise histórica, quando você consegue saber qual é a sua real necessidade de capital de giro, né? Então, nos nossos finais de semana de MBA, a gente explora bastante isso, a gente conversa, traz casos reais, e isso ajuda a gente a perceber a relevância da análise de balanço, né? A importância disso para o gestor. E o pequeno e médio empresário hoje, mais do que nunca, precisa dessa ferramenta gerencial. Com certeza. Ok, professor Luciano, foi muito bom estarmos juntos. Eu acho que para dar uma visão geral de análise de balanço, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. E, quem sabe, outras oportunidades, poderemos aprofundar outros números, né? A gente agradece aos amigos que estão assistindo essa mini aula, né? E fique ligado nos canais do IPOG, que outras aulas virão, não só de análise de balanço, mas também de outros conteúdos relevantes para você conseguir gerir a sua empresa, o seu negócio com eficiência. Nos vemos lá. Um grande abraço para vocês. Um abraço, professor. Foi um prazer.